Foi um momento muito forte aquele. Como eu tinha de viajar, eu saí de imediato para a casa pastoral. Ao chegar lá com os olhos um pouco avermelhados, que eu tinha chorado também lá, até foi o pastor Manuel que disse assim: o que aconteceu, pastor Sidney? Será que o senhor apanhou para lá também? Aí eu passei a contar o que tinha acontecido. Quando eu contei aquilo, o próprio pastor Manuel disse assim: olha, e eu falei, nessa hora eu contei, eu disse: e isso para mim não é anjo como eu tenho dito, isso é a Maria dos católicos, não é outra pessoa não. Aí o pastor Manuel disse assim: a melhor coisa que nós fazemos é não levar o pastor Sidney a São Luís, porque quando chegar lá no estádio, no meio de tanta gente, a primeira coisa que ele vai fazer é dizer que a Maria dos católicos apareceu para ele e vai acabar com todo o nosso trabalho. E eu iria contar mesmo, porque o 3 na Bíblia é um número muito forte, uma confirmação, não é isso, Padre Abério? E eu iria falar, porque era a terceira vez que aquilo estava acontecendo comigo. Porém, diante disso, eles começaram a tratar-me com indiferença, conversando só eles, me deixando de lado. Aquilo começou a revoltar-me, ao ponto de eu pegar a minha bolsa com as roupas que eu tinha. Eu disse: olha, eu não viajo mais um palmo para frente com vocês. Vão a São Luís, peçam desculpas, peçam perdão ao povo de São Luís que está esperando-me para a pregação. Eu reportei-me ao pastor de lá e disse assim: eu estou contando para vocês algo que aconteceu ali na casa do irmão, que ele viu, e isso era para ter acontecido com o senhor, pastor, mas o senhor deu prioridade para mim e para os outros pastores que estão aqui. O senhor deixou a sua ovelha sofrendo, chorando, e eu fui atendê-lo, e aconteceu o que aconteceu, e vocês agora me tratam com tanta indiferença, com tanta discriminação. Aqui terminou a minha viagem com vocês. Fui à rodoviária, fui informado que a 1h da tarde, um ônibus que estaria vindo de Brasília estaria passando por lá 1h da tarde, se direcionando a Belém. Entrei nesse ônibus. 8h da noite eu estava em Santa Isabel do Pará. Nesse intervalo, o padre local, o padre Cláudio Barradas, que é o meu pároco, já tinha mandado um recado lá na casa do meu sogro, que era para o pastor ir falar com ele urgente. Ele queria saber o que era que eu tinha para falar com ele. E minha esposa disse: ele viajou a São Luís e vai passar uns 10 dias para lá. Quando eu cheguei, a minha esposa deu-me o recado. Eu disse: amanhã eu irei lá. Pela manhã eu fui ter com ele, contei toda a história. Ele atendeu-me de forma muito gentil e disse: não quero precipitar-me em nada. Se o senhor quiser, amanhã eu irei a Belém e eu irei levá-lo aos nossos bispos. Trata-se do Dom Vicente Joaquim Zico, que é o arcebispo metropolitano de Belém, e o Dom Carlos Verzeletti, que é o bispo auxiliar. Chegando lá, pediram que eu contasse a história. Contei toda aquela história, e ao final eles chegaram a uma conclusão e disseram o seguinte: pode ter sido uma aparição de Nossa Senhora. Dom Vicente colocou a mão no meu ombro, olhou ao padre Cláudio e disse assim: Cláudio, pelos frutos conheceremos a árvore. Ninguém convidou-me para passar para a Igreja Católica. Eu continuava pastor. Voltamos de lá a Santa Isabel, e o padre Cláudio disse assim: pastor, por que tanta discriminação que vocês têm por nós católicos? Vocês falam tanta coisa, vocês ofendem mesmo. Qual o problema? Eu disse: puxa, padre, que pergunta é essa sua? Com tanta coisa errada que vocês fazem, batizam criança, falam de um purgatório que não tem na Bíblia, certo? E tantas, adoram imagens, adoram Maria. Ele disse: o senhor quer conversar comigo sobre isso? Com a Bíblia na mão? Eu disse: eu terei o maior prazer, padre. E nós marcamos um horário para conversar. Eu fui em casa, na casa do meu sogro, peguei a Bíblia, minha Bíblia. Quando cheguei lá, ele já estava com Bíblia, catecismo, tratado mariológico e tantas coisas. Ele disse: pode fazer as perguntas, comece. E eu comecei a fazer as perguntas. E ele foi só me tesourando, né? Cortando uma por uma. Começou a me dizer o que era Maria para a Igreja Católica, o que eram as imagens.
o que era adoração, o que era veneração, porque eu entendia que os católicos adoravam imagem. Eu não sabia distinguir o que era o culto de latria, que é o culto de adoração, que a Igreja Católica presta única e exclusivamente a Deus, e o que era veneração. Para mim era tudo a mesma coisa. Eu não suportava ver um católico ajoelhado diante de uma imagem. Aquilo para mim era um absurdo. Quantas e quantas vezes eu não entrei, o Círio de Belém do Pará, esse ano passado, reuniu 2 milhões de pessoas. E quando eu vi aquilo pela televisão, as pessoas de joelho, pagando promessa, aquilo para mim era um caos, era terrível. Quantas e quantas vezes eu não entrei no meio daquela multidão com literaturas para evangelizar as pessoas. Eu era muito audacioso. E o padre foi me explicando um monte de coisa. Nós veneramos Maria por causa disso, e foi me explicando tudo. Quando ele terminou de dar aquelas explicações, eu estava sem perguntas. E eu disse: puxa, padre, eu termino de saber que nem mesmo a Bíblia eu sabia ler.